taxa Selic de 13,75% ao ano, muito investidor fica na dúvida se vale a pena investir em fundos imobiliários diante dessa concorrência da renda fixa. Eu queria fazer então essa provocação, começando primeiro com o Abud, falando vale a pena investir em fundos imobiliários de tijolo diante de uma renda fixa pagando tanto, Abud? Obrigado pelo convite, Wellington, Mafê. É um prazer estar aqui com o Craxis, né? O Lemos da Risa. Enfim, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Né? Pegando já o gancho, entrando direto na resposta, né? É muito difícil a gente ter uma resposta única para esse, né? Para esse seu questionamento. Tudo faz parte de uma estratégia de portfólio, né? Eu acho que a arte de investir é justamente você ter sobriedade e serenidade nas tomadas de decisão, entender um pouco do momento, o que está acontecendo, né? E uma taxa de juros nesses patamares de 13,75 jogam a régua um pouco mais para cima, né? Onde eu vou investir agora? Pô, se eu não fizer nada e deixar no banco, está me rendendo lá os 13,75. Poxa, então já tem uma referência bastante elevada ali, né? Porém, a taxa de juros está a 13,75. Quem tem uma memória recente lembra aqui que a questão de meses ou um ano e meio atrás a gente estava a 2%, né, e todo mundo achando que o CDI era extremamente tóxico, né? E aí entra um pouco essa questão da ciclicalidade de mercado. Nós estamos vivendo um momento de alta que não permanecerá, é insustentável, né, que a economia permaneça por tanto tempo com uma taxa tão elevada, né? Então, esse é o primeiro fundamento que a gente precisa ter em mente ao tomar a decisão de onde alocar o nosso portfólio. Bom, se a gente começa a olhar, a gente começa a pensar quanto tempo essa taxa permanecerá, né, nesses patamares e qual o reflexo disso na nossa indústria, então, nos fundos imobiliários. Como a gente falou, com um cenário de referência tão elevado, né, tem uma corrida para o CDI, o que aconteceu? Baixaram todas as cotações dos fundos imobiliários, né? E ao baixar as cotações, aumentam também aquele yield, né, aquele dividendo mensal. Então hoje, quando a gente olha, e aí respondendo como você me perguntou mais o fundo de tijolos, né? Hoje a gente olha no IFIX, ou olha na bolsa ali, você tem excelentes fundos de tijolo, tá, pagando dividendos aí que vão 8,5, 9, 9,5. Então, anualmente, mensalmente ali, né, numa base mensal, mas no horizonte de ano, né, ele está te pagando, aí vamos arredondar seus 9%. Esses fundos, para estarem pagando esses 9%, eles estão descontados muitas vezes 15, 20% do valor de referência dele ali, do valor de avaliação. Então, esse fundo, para voltar à marca onde ele estava, né, ele tem que subir seus 20%. Quando caiu 15%, para você subir, você tem que voltar seus 20%. Então, assim, se a gente imaginar, ele está te pagando 9% e ele tem que valorizar 20% para ele voltar à base de custo dele, você tem mais um ganho implícito ali de 20%, e que isso leve seus 3, 4 anos, tá? Essa valorização de 20% dividida aos seus 3, 4 anos vai te gerar o quê? Um retorno adicional da ordem de 6,5%, 5 a 6,5% por ano. Então, aquele dividendo mensal pagando 9%, mais a valorização do ativo aí da ordem de 5 a 6,5%, vai te gerar um resultado ali de 14, 15,5%. Né? E faz jus ali, faz referência ao CDI. Então, o momento não é para se desprezar, temos que olhar sim, tem bons fundos, bons ativos descontados, né? Com potencial de valorização, com potencial de bater o CDI, com potencial, lembrando que eles são isentos, né? Então, quando a gente falar está batendo, está equiparando ao CDI, nós estamos falando de um investimento que é isento, né? E que começa a chamar atenção. Então, eu acho que sim, vale o estudo, temos que tomar cuidado sempre, como eu falei, a base é alta, a régua é alta, mas os ativos estão refletidos no preço dele, né? Essa subida da taxa de juros. Então, por isso, volta a ter um cenário de grande atratividade ali nos fundos de tijolo. Né? Então, essa seria a minha resposta inicial, rápida e básica sobre o fundo de tijolo. Né? Resumindo, vale a pena então investir em fundos Vale de tijolo. a pena, como tudo na vida, assim, a gente tem que olhar, tem que tomar cuidado. Aí a gente não pode também, né,
banalizar essa análise. Então vamos para fundo de tijolo. Tem fundos de tijolo e tem fundos de tijolo. Então a gente volta aos fundamentos. Temos que estudar, temos que analisar com critério quais são os fundos, quais são os ativos, quais são os setores, quais são os locatários que estão por trás do perfil do contrato, né? Mas via de regra, sim, temos que olhar, tem fundamento ali, tem motivos para que a gente faça uma análise mais aprofundada e selecione, inclusive, bons ativos que estão suficientemente descontados para bater ali a régua da taxa de juros do CDI.